Olá! Hoje a gente vai desvendar a espinha dorsal do nosso sistema de ensino. Sabe do que eu estou falando? Da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB. Vamos entender juntos como é que essa lei funciona na prática, desde o comecinho lá no jardim de infância até a universidade. Alguém já parou para pensar o que de fato define as regras do jogo na educação aqui no Brasil? Pois é, por trás de toda a sala de aula, seja na creche ou na faculdade, tem uma lei fundamental que organiza a coisa toda. E é exatamente sobre ela que a gente vai conversar hoje. Pensa assim, ó, a LDB é tipo a planta baixa da educação no Brasil. É isso mesmo. É aquele documento mestre que diz como tudo tem que funcionar, sabe? Quem faz o quê, quem é responsável por cada parte e, mais importante ainda, quais são os valores que devem guiar o ensino no país inteiro. Bom, vamos entrar nos detalhes então. Formalmente, a gente está falando da Lei número 9394, de 1996. Mas, ela não surgiu do nada, não. Ela veio para regulamentar um direito que é fundamental, um direito que já estava lá na nossa Constituição de 88, o direito à educação. Que, aliás, a própria Constituição já dizia que é um dever tanto do Estado quanto da família. E olha só que interessante essa citação do educador Dermeval Saviani, porque ela pega bem a essência da coisa. A LDB não é só um manual de regras, sabe? É muito mais que isso. Ela é um marco. Um marco porque foi toda construída em cima de pilares democráticos. E são esses pilares que devem guiar todas as políticas, todas as ações na área da educação. Agora, a gente vai chegar no coração filosófico da lei. A LDB define alguns princípios que são, de verdade, o alicerce do sistema todo. Dá para pensar neles como os valores que têm que estar vivos, pulsando mesmo, em cada sala de aula e em cada decisão que é tomada. O que a gente está vendo aqui são os pilares do artigo 3º da lei. Ele fala sobre igualdade de condições para todo mundo, tanto para entrar quanto para ficar na escola, fala de liberdade de aprender e de ensinar, pluralismo de ideias, mas não para por aí não. A lei também garante o ensino público gratuito, a valorização dos profissionais da educação e, um ponto super importante, a gestão democrática, que é basicamente convidar toda a comunidade escolar para participar das decisões. E essa frase do Paulo Freire, nossa, é quase um resumo poético do espírito da lei, né? A ideia de que a educação é uma prática de liberdade e um instrumento de transformação social. Isso ecoa em cada um dos princípios da LDB que a gente acabou de ver. No fundo, a lei é uma tentativa de transformar essa filosofia toda numa estrutura que funcione na prática para o país inteiro. Beleza. Com esses princípios em mente, vamos ver agora como a LDB organiza a jornada educacional na prática. Como é que funciona no dia a dia? A lei desenha todo o caminho do estudante em níveis e etapas bem definidinhas. Então, o primeiro grande bloco é o que a gente chama de educação básica, que é obrigatória e gratuita, tá? Começa lá na educação infantil, com as creches e pré-escolas, que cuidam do desenvolvimento completo da criança. Daí a gente segue para o ensino fundamental, que tem 9 anos de duração, e foca na alfabetização, no pensamento crítico, e por fim vem o ensino médio, que é a etapa final, aquela que prepara a pessoa tanto para uma faculdade ou ensino superior, quanto para o mercado de trabalho. Então, aqui a gente vê bem essa divisão de propósitos, né? De um lado, a educação básica, com a missão de formar o cidadão. E do outro, a educação superior, que são as universidades, as faculdades, com o objetivo de estimular a ciência, a pesquisa e, claro, formar os profissionais qualificados que o país precisa. Tá, mas quem é que paga a conta? Quem é responsável por botar tudo isso para funcionar? A LDB é bem inteligente nesse ponto. Ela cria o que a gente chama de regime de colaboração entre os diferentes níveis de governo. Ou seja, a responsabilidade não é de um só não, é compartilhada. E essa tabela aqui resume essa divisão de um jeito bem claro. A União, que é o governo federal, fica com a parte de coordenar as políticas nacionais. Os estados têm como foco principal o ensino médio. E os municípios cuidam da base, a educação infantil e o ensino fundamental. É como se fosse um grande quebra-cabeça onde cada peça tem seu lugar de forma cooperativa e descentralizada. Mas para a gente entender bem a LDB de hoje, é super importante dar uma olhadinha no retrovisor. Essa lei atual, ela não nasceu pronta de uma hora para outra. Ela é, na verdade, o capítulo mais recente de uma longa história de evolução. Olha só, a primeira LDB do Brasil é lá de 1961. Depois, em 71, durante o regime militar, teve uma grande reforma. E aí chegamos na lei atual, a de 1996. E ela é, pode-se dizer, filha da redemocratização. É por isso que ela carrega no seu DNA todos aqueles princípios democráticos que a gente já conversou.
E os impactos dessa lei de 96 foram gigantes, de verdade. Ela mudou o jogo, elevou o padrão, sabe? Passou a exigir formação em nível superior para os professores da educação básica. Ela cimentou de vez a gestão democrática como um pilar, deu um empurrão para criar sistemas de avaliação nacionais como os do INEP e botou na mesa a discussão sobre a valorização da carreira do magistério. Então, para resumir, a LDB é muito mais do que só um texto de lei. Ela é a base, a fundação jurídica que garante o direito à educação. É ela que desenha toda a arquitetura do nosso sistema de ensino e funciona como uma bússola que orienta todas as políticas públicas que tentam melhorar a educação no Brasil. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Num mundo que muda o tempo todo, a cada segundo, será que a estrutura e os princípios que foram desenhados lá em 1996 ainda dão conta do recado? Ainda preparam as pessoas para o amanhã? A LDB, afinal, é um documento vivo, que está sempre em debate. E a resposta para essa pergunta, bom, ela está sendo escrita agora.